O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. E mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram se assentar, irmãos e irmãs. Estamos iniciando o tempo do advento, o tempo da preparação do nosso coração, um tempo pedagógico para nos ensinar a prepararmos bem o nosso coração para esta vinda que já aconteceu do menino Jesus. Quando a gente diz preparar o nosso coração para o Natal, o advento, é no fundo só uma maneira da igreja dizer: lembrem-se que um menino já veio, lembrem-se que Jesus já está no meio de vocês. Há mais de 2000 anos já aconteceu este fato histórico. Então, falar de advento não é só uma contagem regressiva para o Natal, mas é falar de uma atitude permanente, de uma constante vigilância, porque o menino já veio, Jesus já está no meio de nós. Então fazemos memória dessa vinda já acontecida, deixamos os nossos olhos, ouvidos, coração e mente abertos para este Jesus que já está no nosso meio, e aguardamos, evidentemente, a grande vinda de Cristo, que será a parousia, ou seja, a vinda definitiva de Jesus, a vinda gloriosa ou a nossa ida ao encontro dele. E aí nós entramos então dentro de uma espiritualidade, dentro de uma dinâmica de vida que não são somente 4 semanas, mas devem perpassar toda a nossa existência. Nesse sentido, a primeira leitura de hoje é belíssima. Eu convido vocês, quando chegarem em casa, procurem esta leitura, rezem e sintam a beleza e a profundidade dessa profecia de Isaías. Para a gente entender, o povo fez essa oração quando estava há mais de 50 anos no exílio, estava longe da sua terra, estava no exílio da Babilônia e parecia que Deus estava distante, parecia que Deus não os ouvia. Aquele sofrimento do exílio tomou conta do coração deles, que despertou 2 sentimentos. O primeiro sentimento é quase que de uma impaciência diante dessa demora de Deus, e o segundo sentimento, ao mesmo tempo, era de uma confiança filial. Tanto é que é a primeira vez no Antigo Testamento que o povo chama a Deus de Pai. A primeira vez. Depois Jesus no Novo Testamento vai dizer: olha, quando vocês forem falar com Deus, não usem grandes nomes,
não precisa imaginar que Deus é distante, é o justiceiro, a imagem que muitas vezes nós temos, aquele juiz severo, rude, moralista, crítico. Não, diz Jesus, quando forem se dirigir a Deus, se dirijam a Ele como um pai. E o povo aqui, nesse exílio da Babilônia, entendeu que Deus era um pai. E olhem que bonito, diz o povo nessa oração: Senhor, Tu és nosso Pai, eterno é o Teu nome. Diz o povo assim: como nos deixastes andar longe de Teus caminhos e endurecestes os nossos corações para não termos o Teu temor. É o lamento do povo. Diz o povo assim: ah, Senhor, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. O povo reconhece que esse Deus é Pai. Diz o povo assim: nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais olhos viram, que um Deus, exceto Tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Olha que oração bonita. Nunca ouvimos dizer que um Deus tenha feito tanto pelos que nele esperam. É a oração do povo, que sente a dor, às vezes, das demoras de Deus, mas ao mesmo tempo reconhece que esse Deus é Pai e que no momento certo Ele há de agir. Talvez nós, vivendo essa impaciência com essa pandemia que não passa, talvez nós, vivendo pela primeira vez todo esse drama que tem tirado a paz de tantas famílias, aguçado, piorado pela falta de uma gestão competente daqueles que deveriam conduzir bem essa situação, talvez a gente faça essa mesma oração: Senhor, está demorando, abra logo os céus e venha em nosso socorro. Mas ao mesmo tempo nós fazemos a oração de reconhecermos que Deus é Pai e que nunca, nunca Ele nos abandonou. Basta que abramos o nosso coração. Neste reconhecimento deste povo, então se insere a leitura do Evangelho de hoje, quando Jesus, comparando essa sua vinda àquele patrão que dá o serviço aos seus empregados e o cuidado da casa, das tarefas, dos bens, e diz que nós somos como porteiros de uma casa que devemos estar constantemente vigiando. Irmãos e irmãs, Deus é esse grande dono desta grande casa que é o mundo. Ele dá para os seus empregados a tarefa de cuidar dos bens da casa e dá a cada um de nós a tarefa da vigilância, através dessa parábola em que o Senhor nos compara a porteiros. O que faz um porteiro de uma casa, de um prédio, de um condomínio, de uma fábrica? O porteiro é aquele que fica ali no limiar, na porta, no portão, cuidando de quem entra e de quem sai, não é assim? Aqui, em função da pandemia, nós temos que ficar lá na porta, cuidando, anotando, cuidando para que tenhamos os cuidados, passemos o álcool e assim por diante. O porteiro é aquele que cuida da casa, não é qualquer um que entra, e também ele cuida para que essa saída não aconteça de qualquer forma. O que Jesus está querendo dizer quando ele apresenta essa parábola de hoje? Que nós somos esses porteiros que temos que cuidar desta grande casa que o Senhor confiou a nós, que é a nossa vida, que é a nossa comunidade, que é a nossa igreja. Como porteiros, nós temos a sagrada missão de constantemente estarmos
vigilantes para sabermos o que entra, quem entra e o que sai e quem sai. E aí fica a pergunta para cada um de nós hoje: como estamos vigiando a nossa própria vida? Não a vida dos outros. Às vezes é tentador a gente vigiar, não é? Não. Como estamos cuidando da nossa própria vida? Quem ou o que nós estamos deixando entrar dentro da nossa existência? A grande casa confiada por Deus é a nossa história. Como eu estou cuidando da minha casa? Quais as pessoas, que tipo de relações, que tipo de leitura, de conteúdo, de lugares eu estou frequentando? Eu sou o porteiro da minha vida. Da mesma forma, o que eu estou deixando sair da minha existência? Sou porteiro. Como eu trato as pessoas? O que sai de mim? Passa por essa portaria que está constantemente acordada pela fé? Ou às vezes eu deixo entrar coisas boas nessa vigilância, mas na hora de sair não saem coisas boas? Julgamentos, condenações, juízos, como se nós tivéssemos que ocupar o lugar de Deus para julgar e condenar as pessoas. O que sai de dentro dessa minha casa? Condenação, preconceito. Aí vem a nossa missão sagrada, que conforme nos relata o Evangelho de hoje, de estarmos constantemente vigilando, porque o Senhor virá ao nosso encontro. E aí quem não está acordado, quem não é o vigia que está sempre cuidando, pode ser que o Senhor passe por nós e não percebamos. Irmãos e irmãs, o tempo, como eu já disse, do advento, não é tempo para a gente ficar, ou melhor, crescer um medo dentro da gente. Tem gente que vem na missa, reza, se confessa, por medo de ir para o inferno. Isso não salva ninguém. O que nos salva é o desejo de nos encontrarmos com Deus, que é esse desejo, essa ânsia que não deixa a gente cochilar, inclusive para o pecado, que faz a gente estar atento. Opa, aqui eu vou fechar o caminho para Jesus passar, então eu preciso estar vigilante, acordado. É esse sentimento que o advento quer despertar em nós, é essa vigilância para que a gente não deixe a passagem desse Jesus que está em nosso meio acontecer de maneira despercebida. Como eu já disse, o advento é para nos lembrar que Jesus já veio, virá uma segunda vez, mas que Ele já veio, está em nosso meio, e a gente precisa, como aquele bom porteiro, estar acordado para perceber quando Ele passa, quando Ele tem um sinal para nos deixar. Às vezes dentro de casa a gente não percebe que Jesus está lá querendo o nosso consolo, querendo um pouco da nossa atenção. Às vezes o marido dentro de casa não percebe que a mulher está sofrendo violência através das suas palavras, do seu jeito grosseiro, do seu jeito impositivo de ser e de tratá-la. E aí não adianta eu vir rezar no advento, pedir para Jesus vir, quando Jesus está na minha esposa, querendo só um pouco de atenção, de carinho. Às vezes Jesus está na figura de um filho que não quer que o pai e a mãe venha tanto com imposições ou julgamento, mas o filho às vezes está querendo um abraço de acolhida, de aceitação, de proximidade. Ali está Jesus. Às vezes Jesus está também naquele pobre lá na rua, que a gente usa todos os termos, que a gente diz, não, para eles não precisa nada. Ou às vezes a gente diz, é bom
no final do ano a gente dá uma comida, uma cesta básica, para amenizar a consciência, mas garantir políticas públicas que lhe deem dignidade, aí já é demais. Deixa que ele continue a vida inteira precisando, e eu vou ajudando a ele, a minha consciência está tranquila e está tudo bem. Jesus está lá também e quer que assumamos a causa para transformar a sua realidade. Irmãos e irmãs, uma última palavra, que tenhamos a capacidade de perceber que ser o porteiro desta nossa vida, desta nossa comunidade, desta sociedade, significa estar constantemente atentos para não deixar a passagem de Jesus acontecer e a gente estar dormindo. Que tenhamos a capacidade de estar acordados para quando o Senhor passar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.